Passamos a palavra para o moderador do painel, Antônio Carlos da Costa Bezerra. Boa tarde a todos. Então, estamos na reta final do nosso encontro e temos um painel agora muito aguardado com relação aos primeiros resultados do combate ao backlog. Foi uma iniciativa do NPI. Pela manhã nós tivemos a participação do diretor do NPI, Dr. Cláudio Furtado, que já nos adiantou alguma coisa, né, Eliane? Mas temos muita expectativas de que você possa trazer números, principalmente com relação ao setor da química, para que, de alguma maneira, possamos comentar, debater e trazer a todos essa atualização desse projeto tão importante para o segmento da química fina. Com a palavra, então, a Liane. A Liane é diretora de patentes e programas de computador e topografia do NPI. Ela é graduada em Engenharia Química pela UFMG, mestre e doutora em Engenharia Química pela COP e pós-graduada também em Propriedade Intelectual pelo Cefet. É uma lista bastante longa, mas eu vou ficar por aqui e gostaríamos muito da tua participação por esse período de 25 minutos. Obrigado, Eliane. Obrigada, Bezerra. Obrigada ao CIPID, obrigada à Bifina, ao pessoal da organização. Todos os anos eu praticamente venho participar deste evento e eu acho que o CIPID ele é, de fato, um termômetro da propriedade industrial no Brasil, né? Porque ele congrega todos os lados do sistema e traz sempre muitos assuntos polêmicos, né? E eu estou muito acostumada a vir aqui, às vezes ser aplaudida, às vezes, né, receber algumas ovadas, mas eu acho que faz parte do nosso crescimento, do crescimento da maturidade da propriedade industrial no Brasil. E hoje, ao final do evento, eu vou dizer para vocês qual é o meu momento, mas, de qualquer forma, esse termômetro e o fato de termos ainda bastante gente aqui ao final é muito bom, porque eu acho que é importante trazer o que nós vamos discutir. Nós vamos discutir o projeto de combate ao backlog e ele traz, na sua base, pela primeira vez, do tempo que eu estou aqui participando da propriedade industrial, os meus 20 e poucos anos de NPI, pela primeira vez ele traz como suporte todo o cenário de interesse da propriedade industrial. Nós temos hoje suporte de todos os lados e aqui representamos alguns em termos de associações, mas muito mais do que associações, nós temos vários outros suportes. Esse apoio tem sido dado porque nós apresentamos um programa que buscou uma solução interna, que buscou uma forma de sairmos de um problema já crônico de muitos anos. Todos os anos eu venho aqui e a gente discute o backlog. Todos os anos a gente sai daqui com alguma esperança e não consegue sair do lugar. Então, este programa, nós, na verdade, estamos fazendo, utilizando uma oportunidade que é o aproveitamento da busca de outros escritórios de propriedade industrial, que também já examinaram patentes, porque consideramos que o nosso backlog se refere a patentes muito antigas, que estão depositadas há muito tempo, que já foram examinadas no mundo inteiro e que, para a área farmacêutica, este backlog tem um peso muito grande. É claro que o peso é muito grande, mas para a área farmacêutica e para a sociedade, o impacto do backlog é muito grande, porque nós temos o parágrafo único do artigo 40 e que impacta
não só aqueles que querem inovar, mas aqueles que pretendem trazer para a sociedade medicamentos mais baratos através da indústria genérica. Então, eu acho que a gente buscou uma solução neste novo governo, foi esse ano, um programa que foi lançado em julho pelo ministro Paulo Guedes, né, nessa nova orientação do governo, e eu acho que é um programa que eu soube que o meu amigo Arcuri explicou muito bem, eu fui buscar para saber o que é que ele pensava exatamente sobre o programa. Eu soube que em Brasília ele disse que o INPI tinha encontrado uma solução alexandrina. Fiquei a pensar que tipo de solução era essa. Será que ele gostou ou ele não gostou? E fiquei muito preocupada. Eu falei, não, pelo menos o meu amigo é culto. Ele falou de solução alexandrina, não sei o que é, vamos ver se ele gosta mesmo. Mas ele já tinha nos dado o apoio 2 vezes, né, em Brasília, mandou uma carta de apoio, foi na reunião da Progenéricos, né, para nos dar o apoio. Eu falei, não, tem que ser alguma coisa boa. E fui ver o que é a solução alexandrina. Gente, é muito interessante, né? Um rei que não tinha nenhum herdeiro e deixou para os seus herdeiros uma carroça pendurada numa corda. E essa corda tinha um grande nó. E 500 anos se passaram, nós temos 500 anos de backlog, 500 anos se passaram até o momento em que Alexandre, o Grande, chegou e olhou para aquele problema, porque ninguém conseguiu soltar o nó, chamado o nó górdio, né, que era o nome lá do rei que morreu. Então, ninguém tinha conseguido soltar esse nó, e Alexandre Magno, né, chegou, pegou a espada dele, cortou o nó. Então, eu entendi o que quis dizer o Arcuri. Acho que é basicamente isso. Encontramos uma solução alexandrina, que, na verdade, é uma busca de uma solução não complexa, é uma solução simples, que todo mundo sabe que existe, que está lá, que vai atender a todo mundo, né? É a ideal? Não, então, provavelmente, a ideal é você desatar o nó. Mas 500 anos para desatar o nó é algo que não se leva a lugar nenhum. Então, buscou-se uma solução alexandrina e, a partir de então, Arcuri, eu sei que a ideia é sua, mas eu carregarei comigo a ideia da solução alexandrina para a solução do INPI. E vou dizer mais, algumas pessoas ficaram muito preocupadas da Farma Brasil não estar dando apoio ao INPI, porque o Arcuri tinha falado que o INPI tinha achado uma solução alexandrina. Eu achei fantástico. Eu falei, não é verdade que ele realmente deu um grande suporte. Mas, apesar de Alexandre ter se tornado rei, né, essa solução alexandrina é uma solução encontrada dentro do INPI, e não há um rei e não há uma rainha. Por mais que digam que eu sou a generala, que eu estou levando à frente esse programa, esta foi uma solução encontrada por uma equipe de muita competência, que é a equipe do INPI. Aqui representada pelas coordenações que nós temos, são coordenações técnicas e coordenações administrativas, e também pelo meu gabinete, né, o gabinete que trabalha comigo. Esta equipe se reúne semanalmente, desde a entrada do novo presidente, para discutir todos os problemas que a gente está vivenciando no dia a dia. Estamos conseguindo, vocês vão ver os resultados são muito positivos, mas temos muito trabalho para conseguir. A solução aparentemente simples, que é o aproveitamento da busca, traz um aporte de necessidades que nós não temos e que nós estamos, dia a dia, encontrando as soluções para poder caminhar. Então, aqui fica a toda a minha equipe, a todos os meus gestores, a todos os meus chefes, o agradecimento, porque no INPI estamos usando o seguinte lema: somos todos GIRPA, somos todos INPI, eu acho que somos todos Brasil.
é muito mais. Então, enquanto não tivermos essa união, tanto interna quanto aqui com a sociedade, que é o que a gente conseguiu, né, que todos pudessem partilhar, todos são parceiros para conseguir achar a solução, para tirar esse nó que amarra o sistema de propriedade industrial do Brasil por tanto tempo. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados. Nós tínhamos anteriormente o aproveitamento da busca através de uma publicação que chamamos de 620, mas era uma publicação que era considerada um pré-exame. Passamos para a mesma publicação, passou a ser utilizando um outro artigo, então passamos para um exame substantivo, de tal forma que pudéssemos ter resultados mais rápido. E o que a gente tem aqui, ao longo dos 2 anos, a publicação 620, que é o aproveitamento da busca, num pré-exame, ela começou num projeto piloto, em 2018, os resultados foram muito positivos, por isso tivemos a ideia de usar o aproveitamento de busca de uma outra forma nesse projeto, e nós podemos ver que nós já temos aqui mais de 30 mil publicações 621, desde julho até agora. Ou seja, estamos fazendo publicações de exigências, chamadas exigências preliminares, que solicita que o usuário do sistema apresente um quadro reivindicatório, já ajustado a todas as anterioridades citadas nos exames feitos em outros escritórios. Então, isso facilita muito, porque nós recebemos um quadro. Vejam bem que nós estamos falando de pedidos depositados há 10 anos atrás e que os quadros eram muito amplos. Então, o examinador, ao se deparar com esse quadro, ele tem que fazer exigências para fazer o ajuste, além da busca que é efetuada. Então, ele vai fazer exigências, faz a busca, e isso demanda uma série de etapas durante o exame. Com esse sistema, nós estamos usando a busca já efetuada por parceiros em outros escritórios e estamos recebendo do usuário, por isso que eu falo que é um programa de parceria entre o INPI e entre o usuário do sistema. Então, estamos recebendo do usuário um quadro reivindicatório já ajustado àquelas anterioridades citadas. E, ainda assim, nós temos a autonomia, a competência do INPI foi preservada, porque o examinador pode decidir, ele pode indeferir, inclusive neste programa, o pedido pode ser indeferido em primeira ação, porque consideramos essa exigência preliminar como parte do exame. Então, se não cumprir, se não se manifestar de acordo, o pedido pode ser indeferido em primeiro exame. Ele pode ter arquivamento definitivo, porque ele teria arquivamento definitivo por não manifestação. No programa anterior, no piloto anterior, que era 620, o pedido entrava, não tinha manifestação, ele era arquivado, mas depois ele voltava para o sistema. Ele voltava porque poderia ter uma restauração do arquivamento. Neste caso, o programa traz o arquivamento definitivo. E aqui, dividindo por áreas técnicas, a gente pode ver que o 620, aqui em verde, e o 621 ou 22, que é esse vermelhinho pequeno, é distribuído de forma diferente entre as coordenações. Cada coordenação tem tecnologias diferentes, tem um comportamento diferente, então não se pode esperar um comportamento equânime entre elas. O que corresponde ao vermelho são os nacionais. No nosso backlog, nós temos 80% dos pedidos são correspondentes aos pedidos depositados por não residentes, 20% por nacionais. Destes 20%, 90% dos 20% corresponde a modelo de utilidade. O modelo de utilidade está fora desse sistema e nós vamos mostrar por quê. Então, isso aqui é o que resta, e é a publicação 622. Neste caso, o examinador faz a busca, tem uma exigência padrão, como no anterior. Eu estou falando isso, eu sei que todos já sabem, né? Mas tem uma exigência preliminar, uma busca anterior para o nacional,
e depois volta para o examinador. No primeiro caso, a gente utiliza a busca feita por outros escritórios, mais uma exigência preliminar, e somente depois desse ajuste iria para o examinador. Em alguns casos, os examinadores estão auxiliando a fazer esse 621. Nós podemos ver aqui os resultados com relação a 620 e 621. Uma dos parâmetros observados quando fizemos o piloto, que ao se fazer a primeira exigência para pedidos que estão parados há muito tempo no backlog, não há mais interesse do usuário. Então, não há nenhum tipo de manifestação. Isso nós observamos lá no 620, que ficava em torno de 23%, 24% em média de não comparecimento. Esses pedidos eram arquivados, alguns provavelmente restaurados depois, e aqui, nesse caso do 620, o usuário simplesmente podia dizer, não quero falar nada, siga com o meu exame. Ele respondeu, ele se manifestou, mas nada ajudou durante o exame. No caso do 621, vocês podem ver que, embora ainda num número muito pequeno, comparado ao do 620, nós mantivemos o mesmo número de arquivamento, só que agora, arquivamento definitivo. Então, neste programa, aquele usuário que não se manifesta, ele é arquivado definitivamente e nós temos uma retirada do nosso backlog, podendo fazer o exame dos outros pedidos de uma forma mais célere. Nós podemos ver também aqui os resultados de do conjunto do que foi publicado de 620, de 621 e do 622, que já apresentou resposta. Vocês viram no pedido anterior, nós tínhamos 53 mil pedidos no total. Desses, nós já tivemos 20 mil respostas, dessas 20 mil já examinamos quase 50%. E o resultado mostra algo que eu gostaria de chamar a atenção, que nós temos, em primeiro exame, uma decisão imediata, que já diminuiu algumas etapas de exame. Então, 9.1, que é o deferimento de 45%, porque o pedido já vem redondo para uma decisão. E nos casos, ainda temos 6.1 e 7.1, que são exigências ou citações de que há algum tipo de impedimento quanto aos requisitos de patenteabilidade, o que demonstra muito claramente que o programa não significa a validação de pedidos que foram concedidos lá fora. Fizemos o mesmo gráfico agora para 621 e 622, mantivemos também o 9.1, está em torno de 55%, o outro estava 47%, ainda temos 7.1 e 6.1, mesmo 621 e 622. Com essa exigência preliminar, havendo a possibilidade de indeferimento em primeiro exame e de arquivamento, nós estamos recebendo alguns pedidos muito mais bem ajustados, o que faz com que a gente consiga decidir também em primeiro exame. Neste primeiro, lembrem-se que o programa realmente ele começou no dia 1º de agosto. Né? Essas aqui são as nossas decisões técnicas ao longo de todos os anos, ao longo de todo o ano, de 2019, vai até novembro. Então, nós temos exigências, em seguida, ciência, deferimento e indeferimento. O que chama a atenção aqui, em junho, nós tivemos uma queda, que nós tivemos uma adaptação do nosso sistema, lá do Colocation, ficamos uma semana parada, foi necessário fazer isso, mas depois teve um grande aumento. Esse aumento aqui, já tivemos vários tipos de análise, não temos uma definição correta desse aumento, mas era exatamente o início do programa. Acho que aqui também houve algum tipo de receio dos examinadores, de que vinha um programa que ia ter um aumento de produtividade, o que é desconhecido sempre te causa algum tipo de receio, e nós trabalhamos com uma meta anual. Então, eu creio que muitos ficaram com medo dessa mudança e
fizeram um ajuste aqui da sua produtividade naquele mês para garantir que vai chegar até o final do ano. Mas não temos certeza que seja isso. De qualquer forma, durante os 3 primeiros meses do programa, agosto, setembro e outubro, nós tivemos uma mudança da pontuação do exame, do examinador, paulatina. Foi gradativo e agora, em novembro, é que a gente realmente está começando a ter os resultados do programa como implementado. E vocês podem ver, agora eu vou apresentar uma coisa que eu gosto muito. É o meu velocímetro, que eu digo que é o... Eu digo não, me falaram que é o becquilômetro, eu adorei esse nome. O becquilômetro, ele diz o seguinte, o programa começou em agosto, né? O que nós temos aqui, e é através deste velocímetro, que vocês devem acompanhar o programa, podem acompanhar semanalmente no site do INPI, eu também faço boa divulgação dele, porque eu acho que vale a pena. O que a gente tem? Neste primeiro grupo aqui, se encontram as decisões do INPI, são aquelas decisões de deferimento e de indeferimento. Este velocímetro começou a ser contabilizado a partir do início do programa, tá? O primeiro velocímetro que a gente fez exatamente foi esse aqui, porque não foi exatamente no 1º de agosto, porque a gente ainda não tinha, desenvolvemos para 11 de agosto. Então, vamos comparar esse sendo o primeiro, e aqui nós temos o segundo. Então, esse primeiro é o arquivamento, as decisões técnicas. Em seguida, nós temos os arquivamentos definitivos. Esses arquivamentos definitivos incorporam tanto aqueles que foram arquivados por anuidade, que já passaram o seu período de restauração, tanto aqueles que não responderam. Nós tivemos muitos que não responderam no projeto do 620, e que muitos estão ainda aqui, mas tem que esperar o tempo para restauração. À medida que esse tempo de restauração passa, eles descem. Em geral, nós temos uma solicitação de restauração de 10%, ela fica em torno de 10%. Isso significa que, se nós somarmos aqui os decididos, mais os arquivados definitivamente, e tirarmos 10% aqui, que provavelmente vai pedir restauração, nós já decidimos nesse período um total de 20 e poucos mil pedidos em 3 meses. Então, é um resultado que tem sido bastante significativo. Nós temos aqui em amarelo 33 mil, corresponde tudo aquilo que a gente já fez a exigência do 621, ou outras que estão em exame técnico. Tudo que está em exame técnico está aqui. Então, nós temos 33 mil pedidos que já estão em exame técnico. O vermelho mais claro corresponde aos pedidos que estão aptos para o exame, que já estão prontos para entrar em exame. Aqui a gente tem, às vezes, alguns problemas de saneamento, mas eu também falo isso um pouco à frente. E aqui nós temos os pedidos que estão ainda com alguma pendência de exame formal, ou mesmo são os pedidos que se encontram na Anvisa. Nós temos hoje em torno de 8 mil pedidos na Anvisa. Estamos tentando, através de... Eu já fiz minha reclamação com a Alessandra, hoje, que nós precisamos ter mais gente na Anvisa para poder dar conta do fluxo que nós precisamos que a Anvisa passe, para que possamos tocar o projeto também na área farmacêutica. Entendemos que há algum tipo de dificuldades da Anvisa em manter esse ritmo, porque nós precisamos. Eu mandei um ofício para a Anvisa hoje, passando para eles uma lista de pedidos, principalmente com vistas ao artigo 40, o mais rápido possível. Nós precisamos de um fluxo de 1.200 pedidos da Anvisa por mês para o INPI, para que a gente possa realmente dar início ao projeto. E aí a Anvisa vai precisar realmente também de mais gente para poder dar conta desse fluxo. Então, aqui nesses 16 mil são os que estão com problemas de
de algum tipo de problema formal, mais os pedidos que estão na Anvisa, à medida que eles forem retornando, eles caminham para cá, daqui caminham para cá, e daqui o verdinho e o meu ponteiro vai subindo, que é o nosso ponteiro, não é só o meu. E é isso que a gente vai ver aqui agora, o que foi acontecendo. A cada revista, a gente publica e vai vendo a movimentação dos pedidos. E essa é a melhor sensação semanal. A dessa semana a gente ainda não incluiu, porque a revista sai na terça e eu só consigo atualizar a base na quinta-feira para a gente ter o novo velocímetro, mas ainda essa semana teremos mais um novo. Ou seja, inicialmente, lá quando começamos a pensar no projeto, nós tínhamos 162 mil pedidos neste backlog, né? Considerado o backlog, gente, nós estamos considerando os pedidos depositados até 2016, 31 de dezembro de 2016, e hoje nós já temos 135 mil pedidos, muito provavelmente não, seguramente menos do que isso, porque já saiu a revista dessa semana. Como vocês podem ver, este é o fluxo da Anvisa. Nós aumentamos a partir da portaria conjunta, quer dizer, a gente vem melhorando ao longo do tempo, né, e estamos concretizando esses resultados todos agora, né. O fluxo a partir da portaria conjunta, nós aumentamos bastante do que enviamos para a Anvisa. Também a gente passou o nosso backlog para a Anvisa, dessa área farmacêutica, porque nós transferimos para lá tudo automaticamente. Então, agora vocês cobrem da Anvisa. Né, Mônica? A Mônica está ali quietinha. E aqui nós temos os resultados também ao longo do tempo, o que fica muito claro, esse relatório também, de todos os nossos fluxos com a Anvisa, tanto de decisões, quanto o que está lá, quanto as discussões do GAI, a gente tem um relatório que é publicado e está também no site da Anvisa, e ele pode ser acompanhado com todos os dados. Aqui a gente tem, ao longo do tempo, vejam bem, em 2010, quando começou a maior polêmica entre de competência entre as duas instituições, teve uma queda acentuada, o que levou a ter hoje um backlog na área, um tempo de decisão na área farmacêutica grande, muito grande, mas hoje nós, em 2019, aqui até novembro, já tínhamos uma decisão de um grande número de pedidos desta área, e estamos avançando. Como eu disse, o modelo de utilidade não está no programa, porque nós basicamente já vencemos a questão do backlog para o modelo de utilidade. O objetivo do projeto é vencer 80% do backlog e nós passarmos a examinar tudo no prazo de 2 anos a partir do pedido de exame. Por isso, o conceito de backlog, ele mudou, porque nós não consideramos mais os 3 anos até o pedido de exame. Então, o conceito do backlog é aquilo que pediu de exame até 31 de dezembro de 2016. Terminando esse tempo, que é o prazo do projeto, a gente vai examinar os pedidos dentro desse prazo. Tá? E aqui a gente pode ver que no meio do ano que vem, o tempo de decisão para modelo de utilidade vai estar dentro da proposta, da meta a ser atingida com o combate. É importante falar dos nossos resultados também de PPH. O PPH ele é extremamente importante, que ele permite com que os nossos nacionais, que tenham depósitos lá fora, né, uma vez sendo examinado aqui, e para os nacionais, nós temos um portfólio de prioritários muito grande. Nós temos o prioritário BR. Então, depositou aqui, pediu PCT lá fora, examinamos dentro do trâmite prioritário e podemos utilizar a via de PPH para esses principais países.
Infelizmente, nós ainda utilizamos muito a via de lá para cá, mas o objetivo é que essa via seja de mão dupla. E aí o que a gente pode observar, que para pedido, a decisão, foi feita uma comparação aqui, para os pedidos decididos em 2018, sem ser pela via PPH, nós tivemos 58% dos pedidos deferidos e pela via PPH 88% deferido. Por que pela via PPH esse número foi maior? Porque o pedido já vem, depois que foi decidido lá fora, ele já vem com o quadro ajustado e ele vem pronto para ser decidido. O que não significa, isso também é extremamente importante, que tudo que vem pelo PPH vai ser deferido aqui no Brasil. Continuamos com a nossa competência e, portanto, temos também um número considerável de pedidos indeferidos via PPH. O tempo de exame para os pedidos tem sido muito rápido, já era muito rápido, mas nós fizemos agora uma uniformização do PPH, considerando os pedidos da área farmacêutica, eles entraram, e a gente tinha um certo receio, o Brasil tinha um certo receio de colocar fármacos em PPH. Pensem comigo, vem comigo, como diz o pessoal. Quando tem interesse de uma empresa em que esse pedido seja decidido no Brasil de uma forma muito rápida, nós também temos. Porque eu tenho, enquanto ele nem entrou aqui de produto, mas ele já foi decidido lá fora, eu tenho tempo para fazer subsídio, ação judicial, eu posso fazer qualquer coisa e eu não caio no artigo 40. Então, se qualquer empresa que tem um medicamento inovador tem interesse em PPH no Brasil, o Brasil também tem interesse que aquele pedido seja examinado o mais rápido possível. É esse o pensamento que a gente tem que ter. Então, e aqui é importante a gente lembrar que nem tudo que foi decidido lá fora como deferido é decidido aqui da mesma forma. O tempo, nós temos tempos mais curtos de até 7 dias para decisão, 28 dias para avaliação, 28 dias para a primeira ação, ou seja, são tempos muito, muito curtos. Mas, além disso, nós temos também a questão dos prioritários. Os prioritários, aí eu falo de todos os pedidos prioritários que têm um trâmite no INPI, de idoso, de prioritário BR, de ICTs, é uma série de pedidos prioritários que o objetivo não é fazer várias filas de prioritário, o objetivo é minimizar o impacto do nosso backlog, abrindo a possibilidade para todos os usuários dos sistemas de diversas áreas possam pedir o seu pedido um exame muito mais rápido. E, com isso, nós fizemos agora o trâmite prioritário, uniformizamos todos os trâmites, cada um tinha um trâmite diferenciado, agora todos têm o mesmo trâmite e, às vezes, trâmites que demoravam até mais de um ano, por uma série de exigências, hoje tudo não demora mais do que 15 a 25 dias até ser decidido se o pedido entrará no trâmite prioritário ou não. Temos, como eu disse, nós trabalhamos em conjunto, nós temos várias áreas trabalhando e nós temos a área de PCT também trabalhando arduamente para colocar os pedidos prontos para exame e também como órgão receptor. Infelizmente, e aí nós estamos aqui dentro da discussão do que é o Brasil. Infelizmente, mesmo sendo autoridade de busca e exame, mesmo sendo um órgão receptor para o PCT, nós patinamos durante todos esses anos. O número de pedidos que entram no Brasil via PCT de nacionais não passa, acho que teve um ano que chegou a 600 e pouco. Nós
não estamos inovando. Nós não estamos nos inserindo no mercado internacional por meio de nossa inovação, seja ela incremental ou radical. Então, é fato que nós não estamos usando o sistema como ele deve ser usado. E eu creio que quanto mais o INPI demora para decidir um pedido, menos o sistema é considerado como uma via de inserção no mercado internacional e na obtenção de ativos para o mercado nacional. Nós temos também o programa de computador, né? O INPI também trabalha com certificados de programa de computador. O Brasil também não aprendeu ainda a usar, nós estamos com várias startups lançando ainda, começando, né, o movimento de startups, e essas startups ainda não sabem que existe um sistema de propriedade industrial, quer seja de software, topografia ou patente. O máximo que o pessoal consegue identificar é marcas, né, mas não vê a propriedade industrial como um ativo para a sua empresa. Nós temos os arquivamentos por anuidade, temos o setor específico, esse arquivamento, nós acreditamos que à medida que o projeto avance, esse arquivamento vai deixar de existir, ou porque, feita a exigência, não haverá manifestação, e aí o pedido vai ser arquivado definitivamente, e aí não precisa nem entrar nessa etapa de anuidade. Mas, de fato, o que a gente observa aqui é que tem pedidos que chegaram, inclusive, à expedição da carta patente e que são arquivados por falta de pagamento da anuidade depois de todo o nosso trabalho. Tudo, né? Mas é real. E isso aqui é importante para que a gente acompanhe, porque nós não sabemos qual vai ser realmente a dinâmica do projeto à medida que a gente vai avançando no tempo. Temos agora a DIDOC, que eu falei, daqueles 80 mil pedidos que estão lá em vermelho, eles estão lá, numericamente, mas nós temos muito problemas de imagem. E para fazer o exame, nós precisamos da imagem. E por meio da ABDI, nós temos um acordo de cooperação, foi contratada uma empresa, e essa empresa está fazendo o saneamento com o comando desta divisão, que é a divisão de documentação, e depois de uma longa, né, não é fácil fazer uma triangulação de empresas, né, na verdade, o Ministério da Economia, a BDI, e mais INPI, e tudo dá certo, mas finalmente está dando certo. Eu diria que já em dezembro nós já teremos 80 mil imagens sendo inseridas no nosso sistema, e até fevereiro todas as nossas imagens pendentes de exame, de pedidos pendentes de exame, estarão na nossa base de dados. Isso, gente, é algo assim incrível, né? Quem não trabalha no INPI sabe qual é a luta para que a gente tenha essa imagem de forma adequada para o exame, e talvez não consiga avaliar a importância deste momento. Vai ser um momento de celebração. Temos também... Agora morreu. Pode passar? Não. Ops. Sim. Temos também um setor de serviços especiais de patente, e o nosso Fale Conosco. E é importante falar isso, sabe por quê? Muita gente manda para o meu e-mail, nunca mais vão saber dele, porque é um sumidouro. Não mande para o meu e-mail, entre em contato com o Fale Conosco, porque nós temos, assim, várias dúvidas que vocês terão, mas que nós também temos e que a gente está semanalmente buscando soluções.
E o primeiro arquivamento definitivo que houve por meio desse programa foi agora, na última revista, que era o 11.2. E o nosso sistema, ele lê, teve uma exigência 621, apresentou 207, teve uma resposta por meio do Código de Serviço 207, ele vai para a fila. Se ele entrar com outro código qualquer, arquivado definitivamente. Atentem para isso. Óbvio que a gente, por um motivo de que não queremos recarregar o recurso, nós vamos, à medida que o pessoal entra em contato com Fale Conosco ou de alguma identificação nossa, nós vamos fazer uma exigência para complementação da retribuição, porque o Código de Serviço 206 é diferente do Código de Serviço 207 e nós não podemos trabalhar de graça para vocês. Então, tem que pagar. Temos outros problemas, por exemplo, nós fizemos 80 mil publicações automáticas do 1.3. O que é 1.3? É a fase nacional dos pedidos depositados via PCT, que manualmente seria impossível e não há nenhuma forma da gente hoje trabalhar fazendo essa análise manual. Mas nós sabíamos, ao tomar essa decisão, que em torno de 10% desses pedidos teriam que ter algum tipo de exigência. Então, hoje a gente verifica o que foi feito automaticamente, identifica se há prioridade, se há problema de sessão e tem que fazer uma exigência. E muitas vezes, como a gente está usando muitos códigos automáticos, muitas publicações automáticas, muitas vezes há problemas quando eu tenho que anular o 1.3, através do 1.3.2 ou 1.3.4, e já teve uma publicação 621. Então, o que vocês estão vivendo, às vezes, não achem que somos malucos, nem que somos, que temos algum tipo de desvio de comportamento. Fez um 621, mas me anulou esse aqui. Não, o sistema é automático, a gente, quando identifica, nós fazemos o acerto, mas usem o Fale Conosco. É o método mais rápido da gente consertar. Vamos ter problemas, estamos juntos, vocês também vão ter problemas e nós vamos achar soluções juntos. E, finalmente, eu não poderia deixar de falar do nosso maior ativo, que é o nosso capital humano. Nós não conseguiríamos nada, mesmo tendo uma solução alexandrina, maravilhosa, nós não conseguiríamos nada se não tivéssemos o nosso corpo técnico, tanto administrativo quanto o corpo de examinadores, né? O capital humano do INPI é o nosso maior ativo. E mesmo passando por dificuldades, às vezes até dificuldades de comunicação, porque as coisas têm que... o movimento tem sido muito rápido, foi muito rápido, mas eu acredito que os resultados têm demonstrado que, se todos se unirem, tanto o usuário do sistema quanto o INPI, nós podemos, daqui a 2 anos, estar em um outro patamar. Então, eu deixo aqui meu especial agradecimento a todo o corpo do INPI. Bem, agradecemos a apresentação da Liane Lage como expositora. E agora vamos fazer uma rodada aqui com os nossos debatedores, começando pela professora Júlia Paranhos. A professora Júlia Paranhos, ela é professora associada da UFRJ, coordenadora do Grupo de Economia e Inovação, graduada em Ciências Econômicas pela UFRJ, mestre em Economia Industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Economia pela UFRJ. Essa rodada, eu acho que nós podemos ter 15 minutos para cada debatedor, para que a gente possa tentar avançar um pouco no tempo e abrir um espaço maior aqui para a plateia. Então, professora, 15 minutos, por favor. Obrigado. Alô? Oi.
Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer à Bifina pelo convite de participar dessa mesa. Na verdade, eu sou debatedora, mas eu tenho uma apresentação, eu vou ficar nos 15 minutos, não se preocupa, está bem rapidinha. É só porque a gente fez esse estudo que tenta concretizar um pouco toda essa problemática do backlog, né, em especial para a área farmacêutica aqui no Brasil. Então, sem atrasar muito, bom, a Lei de Propriedade Industrial Brasileira, no caput do artigo 40, define o prazo de vigência das patentes, que está de acordo com o acordo internacional, o acordo TRIPS. No entanto, a gente, no parágrafo único do artigo 40, a Liane já citou aqui algumas vezes, a gente define um mínimo de vigência, a nossa legislação dá um mínimo de vigência para as patentes após a sua concessão, o que, na verdade, é um elemento que a gente chama de TRIPS Plus, porque ele vai além do que estava exigido nesse acordo internacional. E por que isso se torna um problema? A área farmacêutica é o campo tecnológico de maior lentidão na decisão do INPI. Os dados que a Liane mostrou aqui são os dados gerais do setor. A gente aqui vai trazer algumas questões mais específicas para a área farmacêutica. E em 2018, dados do próprio INPI, a média de anos que se levava para uma decisão na área farmacêutica era de 13 anos. Tá? Isso faz com que a grande parte das patentes sejam estendidas. Eu orientei uma dissertação de mestrado que foi defendida agora em 2019, que entre as patentes concedidas, as extensíveis, pós 97, porque não conta pipeline e mailbox, 92,2% das patentes farmacêuticas já concedidas no Brasil têm prazo maior do que 20 anos. Tá? Então, o parágrafo único ele não é mais uma exceção, ele é uma regra na área farmacêutica aqui no Brasil. E a gente chega a ter casos, um dos que a gente analisa, inclusive, que a patente tem mais de 28 anos de vigência. Tá? Então, o que a gente busca responder é qual o custo adicional potencial para o SUS da extensão das patentes de medicamento pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Aqui eu estou falando da extensão de vigência somente pelo parágrafo único. Tá, eu não estou tratando de estratégias de evergreen, de outras estratégias possíveis de extensão, de processos judiciais, que a gente sabe também que acaba levando à extensão dessas patentes. Então, eu estou tratando da extensão pelo parágrafo único. E como é que a gente fez isso? Eu vou explicar rapidamente a metodologia para depois mostrar os resultados. Então, a gente analisou as compras do DELOG, de medicamentos, compras centralizadas do SUS, de medicamentos de alto custo, e a gente dividiu em 3 grupos. A gente identificou 3 grupos principais desses medicamentos. Patentes já concedidas que terão mais de 20 anos de vigência, elas já estão concedidas com esse prazo estendido. Patentes que, se concedidas, terão mais de 20 anos, porque elas já tinham sido depositadas há mais de 10 anos. Tá? E patentes mailbox, que na lei, no parágrafo único do artigo 229 da LPI, ele define que a extensão, a vigência das patentes mailbox se dá somente pelo caput do artigo 40. Mas há um processo judicial para que ele passe a valer também o mínimo de vigência para as patentes mailbox. Então, elas também foram consideradas aqui nessa análise. Então, os 9 medicamentos que foram selecionados, entre 2014 e 2018, o SUS gastou 10 bilhões de reais com eles, com os valores de 2018, e o gasto anual é de 1,9 bilhão. Esses são os 9 medicamentos, as patentes selecionadas. As patentes, o grupo aqui que não tinham patentes ainda concedidas, a gente considerou a data de concessão para fazer o cálculo da extensão, a data do nosso estudo, da nossa análise, mas essa data é fictícia, digamos assim. E aqui a gente vê, então, um medicamento já com uma patente que vai chegar a ter 28 anos, mais de 28 anos de vigência. Tá? Esse aqui, se ele tivesse sido concedido em 2019, ele teria 7,7. Tá? E a gente já, quer dizer, em fevereiro, então, esse é o grupo de medicamentos que a gente está analisando. Tá? Travou. Oi, tá. O gasto, então,
no período de extensão, se a gente considerar todo o período de extensão mantido, né, o volume, toda a quantidade e os valores feitos anteriormente, se a gente projetar para frente nos períodos de extensão, o total dos gastos, tá, desses medicamentos, nos que já têm extensão, vão chegar a 1,2 milhão, nos que têm potencial, né, de extensão, a 1,3 milhão, e nos mailbox, que são os que estão em análise, né, estão, na verdade, num processo judicial, hoje já na STF, num recurso extraordinário, ou seja, na verdade, eles já estão aproveitando essa extensão, porque são patentes que já eram para ter sido terminadas suas vigências, né, então, por causa desse processo, já está havendo uma extensão dessas patentes, o gasto chegaria a 4 milhões, tá, de reais. Então, no total de 6,8, que representa 5,6% do orçamento do SUS em 2018. Isso com 9 medicamentos. Tá? Chamando a atenção de novo que esse é o gasto, tá, potencial para a extensão dessas patentes. Então, o estudo que a gente fez para analisar quanto que estaria sendo gasto desnecessariamente, né, quais seriam, buscando, então, alternativas mais econômicas, ou seja, mais baratas, né, do que os medicamentos quando eles são vendidos com patente. A gente identificou, então, algumas alternativas efetivas e algumas alternativas hipotéticas. Vou explicar o que é isso. Nas efetivas, a gente encontrou 3 genéricos e um biosimilar, que no mercado internacional já apresentam um preço mais barato do que o vendido para o Delog. Tá? Inclusive, o biosimilar, o preço mais barato estava no site da empresa produtora do biosimilar. Os demais foram compras públicas. Tá? Então, com esses preços que já são aplicados no mercado internacional, né, reduções que chegam a 98%, 99% do preço, a gente teria uma economia de 1,1 bilhão nas compras do SUS. Certo? Então, somente com 4 medicamentos seria possível não gastar, né, 1,1 bilhão de reais para a... Milhão, tá, gente? Desculpa. Milhão de reais para a... Não, bilhão. Desculpa, vírgula, que não. Bilhão de reais. É que é tantos valores. Bom, e além do efetivo, a gente buscou, então, fazer um cálculo hipotético, com a possibilidade de entradas de genéricos e biosimilares no mercado. Tá? E a gente fez 3 cenários. Um cenário de redução básica, e aqui a gente calculou para todos os medicamentos, independente, né, deles terem os preços efetivos ou não, os cálculos foram separados. Então, aqui na redução básica, a gente considerou que os químicos teriam uma redução de 10%, ou de 40%, e os biosimilares de 10%, e a gente teria uma economia de 1 bilhão de reais. A redução média a gente teria biosimilares 30% mais baratos e genéricos 60% mais baratos, o que geraria uma economia para o SUS de 2,4 bilhões de reais. E no caso da redução drástica, onde os biosimilares reduziriam 50% e os genéricos 80%, a gente chegaria aí a quase 3,8 bilhões de reais de economia, o que é, né, quase metade do valor total que seria gasto pelo SUS nessa expansão, nessa extensão da vigência das patentes. Esses dados, tá, eles todos foram baseados em literatura internacional, na parte dos genéricos, dos biosimilares, e na parte dos genéricos, a gente 40% considerou os 35% de redução da RDC, mais 5% de royalties, e informações no site da Progenéricos, tá, que falam das reduções de 60% até 80% em alguns mercados, onde os genéricos estão sendo comercializados. Então, a base desses valores hipotéticos, tá, para chegar a esses cenários possíveis, né, foram nessas referências. Bom, e a partir desse resultado, a gente tem 2 encaminhamentos, que eles não são excludentes, eles podem ser complementares, né? Um pela via judicial, que seria resolver a questão do parágrafo único, do artigo 40. Então, existe a ação direta de inconstitucionalidade, né, 5529, que a própria Bifina tá no STF, para a revogação desse parágrafo único, né, que dá esse mínimo de vigência.
Então, a aprovação, né, dessa ADIM é uma possibilidade para a resolução desse problema. Mesmo que isso não seja resolvido, né, pelo menos que o recurso extraordinário, que está ligado ao caso do mailbox, seja negado, no sentido de manter a decisão da criação, né, do momento da implementação da LPI, onde as patentes mailbox não tinham esse mínimo de vigência. A vigência delas estava no caput do artigo 40 e não no seu parágrafo único, como está definido no parágrafo único do artigo 229 da LPI. Né? E aí, lembrando que apenas 2 medicamentos protegidos pelas patentes mailbox podem gerar custos adicionais de 2 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Tá? E esses custos que a gente está calculando aqui, parte deles já são efetivos no caso das patentes mailbox. Né? De novo, porque por causa do processo, elas continuam conseguindo, em segurança jurídica que ele coloca, elas continuam sendo as fornecedoras desses medicamentos, senão não há entrada de concorrentes. Por outro lado, há a possibilidade de resolução da questão do backlog do NPI, né? Seria pela via administrativa, um fortalecimento do NPI, e aí a nossa posição é de um fortalecimento a partir da contratação de novos examinadores, porque ainda que diversas soluções, né, estejam sendo apresentadas de resolver a questão de arquivamento, aumentar o funcionamento do sistema, de qualquer jeito, a gente vê pelos dados que o INPI tem uma estrutura insuficiente para o mercado que ele está atuando, né, para o mercado brasileiro. Então, em janeiro de 2019, a gente tinha 323 examinadores de patentes, a relação de pedidos por examinador era de 641. Enquanto na média internacional dos principais escritórios, em 2017, essa relação era de 112 pedidos por examinador. Tá? E aí aqui eu trago uma figura da mesma dissertação que eu comentei lá na frente, que analisou todas as patentes concedidas pelo NPI na área farmacêutica até, acho que 14 de maio de 2018. Tá? E das 683 patentes que eram extensíveis, né, que levou aqueles 92% lá, a gente analisa aqui que a patente fica parada, esperando iniciar o exame por quase 7 anos. Então, o período do exame técnico, em média, ele é de 3 anos. Ele não é tão alto assim, mas o período que ela fica parada esperando, por falta de examinador, para conseguir chegar e iniciar o exame, né, é de quase 7 anos. Então, esse dado, que quando a gente olha especificamente para a área farmacêutica, a gente vê que o INPI não tem uma estrutura suficiente para atender esse mercado. Tá? E ainda que os sistemas haja melhorias aí nesse funcionamento, né, acho que o backlog ele é crescente no mundo. A gente já vem há alguns anos fazendo estudos e vendo isso nos estudos. A quantidade de pedidos de depósito ela vai estar sempre aumentando, né? Então, o numerador aqui ele vai estar crescendo. Se a gente não crescer o denominador, essa relação ela realmente não vai ser resolvida. Bom, então, só para fechar, concluir aqui a questão em relação ao efeito do backlog para o SUS, né, a gente vê que o parágrafo único do artigo 40, ele bloqueia concretamente a entrada de concorrentes, a entrada de genéricos, de biosimilares e também de inovações incrementais, que a gente está tanto falando aqui hoje o dia inteiro, né? Então, para o mercado brasileiro, é um mecanismo anticoncorrencial, né, e que tem forte efeito sobre a saúde pública. Né? Então, só esse gasto potencial adicional aqui de 3,9 bilhões, ele representa quase 2 anos de abastecimento do SUS com esses 9 medicamentos. Então, na verdade, a gente já tem aí uma possibilidade de um gasto que se mostra desnecessário para a saúde pública e que também tem efeitos muito ruins para a indústria nacional. Então, eu agradeço, aqui está a equipe do projeto, o projeto foi financiado pela Lips Farmacêutica, e a equipe aqui, realização da UFRJ, do Estúdio de Economia e da Faculdade de Farmácia. Obrigada. Obrigado, professora Júlia, pela apresentação. Agora nós vamos fazer aqui uma rodada com a representação das entidades farmacêuticas e
A Thelma pediu para ser a primeira voz. A Thelma, ela é presidente executiva do Grupo Progenéricos e tem uns números aqui, mas eu vou deixar anos de atuação no setor farmacêutico, vou pular essa parte. E, Thelma, também 15 minutos para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Parabéns à Bifina por novamente trazer esse tema tão importante das patentes para a gente poder debater. Eu vejo a questão do backlog, que é esse o tema aqui desse nosso momento, nesse evento, como um start muito positivo por parte do INPI, né? Então, a solução alexandrina aqui, eu até perguntei assim, mas o que aconteceu com a carroça na hora que cortou, né? Dependendo da altura, não serviu, estraçalhou ou não. Mas, enfim, o caminho do INPI para encontrar essa celeridade nas análises, nós apoiamos, porque há muito tempo a gente vem conversando sobre isso, há anos, né? Muito tempo, e a gente não encontrava um caminho. Então, a gente sempre imaginou, vamos indeferir tudo, que jeito que vai fazer. O importante é que nós tenhamos uma solução para que nós possamos agir. Deferido um pedido ou indeferido, a indústria, pelo menos, sabe quando é que ela pode começar a planejar para colocar um produto, um medicamento genérico no mercado, ou uma cópia, ou um similar. Normalmente, a empresa pede o registro genérico e, na sequência, ela faz o clone e faz o similar. Enfim, os dados que a doutora Júlia trouxe, eles são esses mesmos. É muito tempo para analisar um pedido de patente de fármacos. Hoje, o presidente do INPI disse que essa média caiu para 6,6, mas ele não estava se referindo a fármacos, né? Acho que ele fez uma análise geral e eu gostaria até que a Eliane depois dissesse se ela já tem aí, pelo menos, um norte, né? Uma intuição que seja, nesse caminhar, como é que os fármacos vão se comportar. Mas eu queria trazer um pouco de alento também, porque a gente vive num mercado que, felizmente, desde a entrada dos genéricos, vem sendo ampliado. Não só do ponto de vista da tecnologia trazida para as empresas, né, no que diz respeito à inovação mesmo, não só no desenvolvimento dos produtos, mas na forma mesmo de desenvolver esses produtos, as competências das pessoas, tudo que o genérico pode trazer de positivo. O parque industrial modernizado, a concorrência, muitas empresas vieram participar desse mercado. Então, hoje, quando eu vejo o INPI mostrando aí já um indicador de que essa implementação dessa metodologia está trazendo resultados positivos, a gente começa a ficar um pouco mais esperançoso. A gente está falando de inovação incremental que precisa realmente ter as patentes vencidas para você poder fazer a inovação incremental em cima desses fármacos já liberados. Contornar patente, né, molécula é muito difícil, né, não é tão simples. As outras a gente vai tentando, as empresas são muito competentes e têm conseguido trazer muitos produtos. Eu queria trazer um dado bastante interessante para uma avaliação que a gente fez agora no final de outubro. O mercado farmacêutico acumulado total foi de 4 bilhões e 300 milhões de unidades. E 34% disso é de genéricos. A gente está falando de quase 1,5 bilhão de caixas. O mercado cresceu 6,3% em outubro, quando comparado com o ano anterior, mas o nosso mercado puxa o crescimento da indústria farmacêutica. Ele é um motor de crescimento. Então, o que a gente precisa é que todas essas estruturas que estão falhas, que estão frágeis, seja a estrutura do INPI, seja a estrutura da Anvisa, que olha, porque a gente está trabalhando, eu não estou discutindo aqui se a anuência prévia é válida ou não, se o 40 está errado. A gente sabe que o 40 ele é perverso a partir do momento em que o INPI demora mais de 10 anos para analisar uma patente. Se demorasse menos, o 40 estava ali só para cuidar daquilo que era a exceção. Quando ele se torna a regra, é que ele prejudica. Então, nós precisamos trabalhar aí muito e trazer sempre esses temas para a gente poder ajudar, apontando onde é que essas fragilidades estão, mas a gente também não pode deixar de mostrar aquilo que é importante e que vem acontecendo. Os genéricos já trouxeram de economia para a população brasileira, desde que implantados, quase 140 bilhões de economia. E a gente faz essa conta entre a unidade vendida e o desconto de 35%. Eu não estou falando nem dos 60%, que é a média, né? Na questão dos biosimilares, a mesma coisa. Nós vamos conseguir preços, sim,
muito mais vantajosos e competitivos. As empresas estão trabalhando para isso, para rapidamente colocar produto no mercado. Então, esse voto de confiança, quer dizer, que não é um voto de confiança, acho que é mais uma esperança que a gente tem, que essa metodologia seja vencedora, ela não está só na expectativa, ela está no ato também, porque as empresas não pararam. Vamos ver o que acontece com o INPI, para ver se a gente continua apostando. Não, as empresas continuam apostando no mercado e fazendo a sua parte. Tem um outro dado que eu acho que é bastante importante, que é no que diz respeito às terapias, porque alguns mercados cresceram assim assustadoramente. O mercado de losartana cresceu mais de 2.000%. As doenças mais acometem a população brasileira, a gente sabe, diabetes, colesterol, a hipertensão, e essas doenças podem ser tratadas com genérico. Quantas outras doenças não poderíamos estar tratando com genérico se nós já tivéssemos esses produtos liberados? E quantos produtos nós vamos poder ter inovação incremental, ou seja, ganho terapêutico e facilidade de utilização para o paciente, se a gente tiver um INPI capaz de responder na medida em que a sociedade precisa. Então, outro dia eu estava falando com uma jornalista, ela falou assim, mas as suas empresas, o que elas estão fazendo? Eu falei, elas estão investindo. Eu não tenho nenhum dado de empresa que parou de investir, que deixou de ampliar a fábrica, que deixou, mesmo com a fragilidade do marco das PDPs, as empresas continuaram, né? Elas fizeram apostas em PDPs que não se concretizaram, seja porque a metodologia mudou, e o Arcuri acho que tem aí mais uma quantidade de dados sobre isso, mas as empresas não se retraíram, elas continuaram investindo. Então, existe um empresário que acredita no Brasil, não só o empresário brasileiro que aqui está, mas as empresas que vêm para cá vislumbrando um mercado que cresce. A gente é o 7º mercado de medicamentos e nós continuamos crescendo. Isso não é só o otimismo, eu acho que isso também é a convicção de que nós estamos num ambiente econômico melhor e que a gente precisa simplesmente não só trabalhar, mas incentivar nas mudanças. Então, eu tenho uma dívida com o presidente do INPI, de escrever um artigo com ele, e eu falei para ele que eu só ia escrever depois de 9 meses, tipo filho, assim, eu vou esperar o filho nascer, que é a implementação aí da política, para a gente escrever mostrando e dizendo, obviamente, aquilo que foi possível conseguir através dessa metodologia. Não foi um achismo, né? A equipe do INPI trabalhou muito para encontrar esse caminho que é contestado ainda, né, em instâncias jurídicas, e a gente tem se posicionado favorável ao INPI para que continue. A gente, inclusive, tem despachado até nesse sentido, quando foi necessário no judiciário, para dizer que a gente aposta, sim, nessa metodologia, a gente acredita no avanço da política de genéricos, o Brasil precisa, a inovação incremental é importante, sim, mas os genéricos têm ajudado o país a crescer. A inovação incremental vai ajudar muito mais para que nós possamos fazer a inovação radical que a gente precisa. O mundo inteiro não está conseguindo novas moléculas, mas a gente está conseguindo melhorar os tratamentos, fazer com que as pessoas se cuidem melhor para que o agravamento das doenças não aconteça. Então, o posicionamento da Progenéricos é muito positivo, a convicção de que todo o esforço está sendo feito, né? E a esperança de que dê muito certo. Nossos números, todos os meses, a gente vê o mercado de genéricos crescendo. No mês passado, nós crescemos 6,9%, o similar cresceu menos, o referência cresceu 0,2%. Então, nós continuamos crescendo bastante, ou seja, a população brasileira cada vez mais consegue ter acesso a medicamentos, mas nós precisamos que cada um faça a sua parte. A gente está apoiando o INPI e pode contar conosco para que outras políticas possam ser feitas para fortalecer. O projeto do ministro Serra a gente apoiou. No que diz respeito à anuência prévia, nós acreditamos que ela ainda pode beneficiar e tem ainda uma função. Às vezes questionamos pela morosidade, então a Anvisa precisa também encontrar mecanismos para poder analisar esses pedidos que estão lá mais rapidamente, para que esse fluxo se faça mais rápido. O 40, enquanto esse momento não muda, ele tem que sair, a gente tem que arrumar um jeito do 40. E se amanhã ele, né, só for para corrigir a distorção, alguém vai fazer uma lei para ele poder voltar. Mas nós vamos fazer o possível para que ele não perdure.
Existem outros projetos também no Congresso que a gente tem apoiado, não só a Progenérica, mas a Interfarma, Farma Brasil, no sentido de dar autonomia financeira para o INPI, para que ele possa fazer as adequações que ele precisa, mas nós temos muitas fragilidades ainda para vencer. Mas no que diz respeito especificamente ao backlog, essa ferramenta, essa metodologia, a gente não só apoia, mas pelos dados que a doutora Eliane mostrou agora, que ainda são dados muito incipientes, porque a metodologia tem 3 meses, né, de aplicação, né, porque vocês tiveram que fazer muitos ajustes, mas a gente já vê resultados. Eu quero só que ver resultados bastante expressivos na área de fármacos, que é a área que a gente cuida, que nos compete, e é que vai fazer com que cada um de nós, cidadãos brasileiros, possa produzir e ter saúde. Então, parabéns ao INPI pelo esforço, parabéns mais uma vez à Bifina por trazer esse tema e parabéns aos pesquisadores também pelo esforço, né, que tem também de se juntar à indústria, porque a gente até vai lançar um aplicativo, depois a Eliane vai dizer como é que é o nome do aplicativo que nós vamos lançar para que a academia coloque lá os seus projetos, né, as suas pesquisas e a indústria, a partir do primeiro interesse, já possa aí tentar um namoro. Mas, enfim, a nossa posição é de bastante otimismo. E eu quero parabenizar mais uma vez a Bifina por trazer essa discussão aqui para a gente. Obrigado, Thelma. Vamos agora ouvir a Tatiane Schofield. Ela é advogada e hoje é diretora da Interfarma, responsável pela coordenação das áreas de propriedade industrial, compliance e jurídica. Também 15 minutos, Tatiana. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite da Bifina. Estou aqui hoje representando a nossa presidente executiva, que não pôde estar presente, também agradece o convite. Eu já tenho dito aqui há algum tempo, na verdade, já brinquei algumas vezes com a Ana, com a Thelma, enfim, que a gente tem falado a mesma língua com palavras diferentes já há alguns anos. É o segundo ano que eu tenho o prazer de vir nesse evento da Bifina e ver como as coisas mudaram e como o diálogo e o discurso é muito mais parecido no que as entidades têm dito. Então, e as entidades, como a Thelma já disse, têm trabalhado muito juntas. Eu acho que é interessante, e uma outra brincadeira que eu faço sempre com a Thelma, é que as nossas associadas lá na Interfarma produzem tanto inovação quanto genéricos também. Quando a gente olha para o mercado farmacêutico de modo geral, mais ou menos metade do mercado de medicamentos está representado lá dentro, varejo, e quando a gente pensa nessa metade do mercado de medicamentos, 80% ali estão investindo em inovação, mas tem 30% do mercado de medicamentos genéricos dentro da Interfarma também. O que significa que aquelas empresas também ganham e geram empregos, enfim, e renda para o país, também ganham com medicamento genérico, que gera acesso à população. Uma outra coisa que a gente tem dito sempre é que as duas coisas são importantes, elas só têm papéis diferentes. Um está aqui, que é o inovador, vem me trazer acesso a uma cura ou a um tratamento que ainda não está disponível e que, portanto, é desejado e está ali na esperança de cada um. E o outro é o medicamento genérico, que está ali na outra ponta e vem me trazer acesso a terapias consolidadas a preços mais acessíveis. Então, o que a gente tem dito os dois convivem no mundo inteiro e vão continuar convivendo aqui no Brasil também. Como a própria Thelma falou, o mercado de medicamento genérico, durante a vigência da Lei de Propriedade Industrial e também, mais ou menos, a vigência da Lei dos Genéricos, cresceu absurdamente. Em unidades, o mercado que mais cresce há alguns anos. O mercado de medicamento inovador, seja pela dificuldade ou pelo custo, enfim, pelo como você desenvolver uma inovação, ele cresce em número de unidades cada vez menos. A gente tem cada vez menos terapias inovadoras disponíveis no mercado e a gente tem visto aí uma série de questões como resistência antimicrobiana e que precisam ser endereçadas também pela indústria de modo geral. E a gente sabe que tem muita indústria, tanto multinacional quanto nacional, hoje investindo nessa área também. Eu acho que é sempre interessante colocar também que esse mercado ele é altamente regulado. O mercado farmacêutico, como a gente já disse aqui, tem diversos entraves, mas o fato dele ser altamente regulado e fazer com que eu submeta a minha inteligência para um órgão regulador, o que uma série de outros setores não precisam fazer, faz com que, para esse mercado, a propriedade intelectual seja ainda mais importante. Por quê? Diferentemente daqueles setores que podem se valer do segredo de negócio e não precisam colocar a sua inteligência ali disponível para o órgão regulador, esse nosso mercado, ele precisa. Por quê? Porque ele precisa provar que os produtos que são levados ao consumidor, que são os medicamentos, têm qualidade, segurança e eficácia.
E isso é saudável, é importante, mas isso me obriga a submeter a essa autoridade todo aquele meu desenvolvimento. E eu não vou dar o dado do custo que eu desenvolvi, mas eu vou mostrar que eu investi, que eu fiz pesquisa clínica para provar que eu cheguei, de fato, a essa qualidade, segurança e eficácia para que eu receba a concessão do registro sanitário desse medicamento e para que ele possa, então, chegar na ponta no consumidor. De fato, o que já foi dito aqui hoje no mundo, há muito mais inovação incremental do que radical. E não é porque é fácil, é porque, dadas as circunstâncias de negócio, de modo geral, é muito mais difícil para você chegar à inovação radical do que para você chegar à inovação incremental, de fato. Só que o fato de você ter a inovação radical e de você ter a propriedade intelectual também te estimula a ter a inovação incremental a partir do momento que você tem conhecimento após o término do sigilo de um pedido de patente. Então, o fato do pedido de patente ter que ter a suficiência descritiva para que outros possam conseguir desenvolver, permite não só que depois de expirada a patente, o genérico chegue ao mercado, mas permite que antes mesmo de expirada a patente, dependendo do tipo de patente, do que está lá depositado, se dê a volta e se faça o que o pessoal chama de engenharia reversa ou de design around, que agora é o nome mais chique que eu ouvi outro dia uma colega falando, e chegue a um produto que também vai preencher os requisitos de patenteabilidade, novidade, aplicação industrial, novidade, atividade... Liane, vamos lá. Exatamente. Então, os 3 requisitos, e vai ter sua patente deferida, seja incremental ou seja radical. Preenchidos os requisitos, ele vai ter a patente. Então, acho que isso tudo mostra a urgência, mais uma vez, de olhar os números da Júlia aqui também, de dizer o quanto eu já venho dizendo também que eu apanho dos dois lados. A gente apanha como indústria multinacional, porque diz que demora, quer que demore, mas, na verdade, a indústria multinacional também não quer que demore, porque a demora, ela é ruim, tanto para essa indústria que quer investir em pesquisa e desenvolvimento, como a Nacional hoje está fazendo também, porque não tem segurança jurídica e previsibilidade de saber quando é que seu pedido de patente vai ser concedido e quanto tempo ele vai, de fato, durar. E, ao mesmo tempo, aqui, a gente vê todos esses números, e eu mesma já falei para a Thelma algumas vezes, quando a gente esteve lá naquele grupo do Ministério da Saúde, peça priorização, de fato, vocês têm que pedir mesmo, daquilo que pode ser pedido prioritário, tem que pedir prioritário, seja via Ministério da Saúde, eu acho que, de repente, essa lista, não sei se já foi para o Ministério ou não, mas o Ministério, naquilo que ele puder ainda pedir priorização, acho que tem que pedir, para que, de fato, a gente possa também avançar e evitar que o prejuízo para o SUS seja cada vez maior. Então, a gente tem que, de fato, defender a eficiência, porque a eficiência vai resolver o parágrafo único do artigo 40, sem revogar o artigo da lei, ou, enfim, e sem outras soluções, mas a eficiência vai mostrar o quê? Que o resultado vai ser possível, você vai chegar ao pedido de patente e você vai ter a previsibilidade e a segurança jurídica que você precisa, tanto para vindo de fora investir, quanto para colocar o genérico no mercado aqui também. Porque as duas coisas são importantes e precisam estar acontecendo. Eu acho que tudo isso faz com que a gente veja o quanto esse plano é importante. A Interpharma apoia também desde o primeiro dia, apoia aqui junto com as outras entidades, o plano de combate ao backlog, tem visto resultados promissores. A Interpharma, aqui junto com as outras entidades, fica à disposição para continuar apoiando o INPI. A gente tem um outro papel aqui muito importante, depois de ouvir o Cláudio hoje de manhã falar do número que vai ter para custeio investimento o ano que vem, deixa a gente bastante preocupado. O ano passado, que o INPI faturou em torno de 450 milhões, o custeio investimento, que tinha sido, acho que da ordem de 89, 90 ou 80, não me lembro exatamente, já era 17%. Se cair para 50%, eu imagino que em 2019 o INPI tenha faturado mais do que faturou em 2018, ainda não tenho esse dado, mas a gente pode imaginar que esses 50 milhões, então, de custeio investimento, eles vão representar menos do que os 17% que eles já representaram o ano passado. Então, isso é para a gente ficar preocupado e para que a gente, novamente, aqui, se una para poder mover o que for preciso para tentar fazer com que o INPI tenha a verba que ele precisa ter para devolver para a sociedade aquilo que ela paga de retribuição e em serviço prestado num prazo que atenda às necessidades da sociedade. Então, acho que a gente está aqui para isso e, claro, a gente também espera que a Anvisa possa responder na mesma velocidade que o INPI está mandando os processos para a Anvisa, para que, de fato, a gente possa também acabar com o backlog na área farmacêutica de patentes. Enfim, acho que
Só para ser breve, acho que era isso. Agradeço mais uma vez aqui o convite para participar, em especial ao Bezerra e a Ana Cláudia, com quem eu, enfim, há anos já converso bastante sobre propriedade industrial aqui também. Obrigada. Obrigado, Tatiane, pelas suas palavras. E agora, por último, antes de iniciarmos os debates, vamos dar espaço ao Reginaldo Arcuri, que representa aqui é presidente executivo do Grupo Farma Brasil e que trouxe a solução alexandrina. Por favor, Arcuri. Bom, em primeiro lugar, eu queria não só repetir os agradecimentos e os elogios à Bifina, mas fazer um sublinhado muito específico nisso, porque você estar podendo debater uma questão estrutural de maneira consistente ao longo do tempo é parte da construção da solução. E eu acho que o CIPID, sem dúvida, tem sido um espaço onde isso acontece de uma maneira muito eficiente. Segundo, enfim, eu convivo com essa questão do INPI, backlog, Etcaterva, há exatos 20 anos, desde quando eu fui ser secretário de Desenvolvimento da Produção do MIDIC. O Graça era presidente do INPI, quer dizer, isso aí, as décadas viram e o problema continua mais ou menos o mesmo, né? Essa solução nova, eu acho que abre um campo realmente eficaz de solução. Agora, é impressionante como é que essa questão do INPI demonstra, primeiro, uma coisa estrutural, eu sempre falo isso, que é a falta de coordenação do Estado brasileiro. E, segundo, a falta de vontade para resolver, né? Nesses 20 anos, criou-se a Apex, criou-se a BDI, ampliou-se o SEBRAE, tudo isso com muito dinheiro, quer dizer, e do INPI foi sendo tirado dinheiro sistematicamente. Então, é uma questão também de decisão política do Estado brasileiro, porque, vejam, são 20 anos, nem me lembro mais exatamente quantos foram os governos aí, inteiros ou interrompidos, que nós vivemos nisso aí. Então, é muito esperançoso que a gente tenha um início de um processo que está demonstrando resultados. E eu queria partir disso para introduzir uma outra questão, né? Que são os possíveis efeitos préterintencionais desse movimento que o INPI está fazendo de redução e eventual eliminação do backlog. E é o seguinte, nas negociações internacionais das quais o Brasil esteve alheio durante muito tempo, né, e que agora entrou de uma maneira muito rápida e muito densa, essas questões precisam ser percebidas no conjunto dos seus efeitos, né? Então, o que está acontecendo hoje em termos de regulação no Brasil? Primeiro, a Anvisa acelerou barbaramente a sua participação, não é só convivência, a sua participação num conjunto de órgãos emissores de legislação sanitária internacional, o mais, enfim, condensador disso sendo o ICH, e a Anvisa agora, inclusive, entrou no comitê gestor do ICH, o que significa que cada vez mais você tem a agenda regulatória nacional ligada umbilicalmente com a agenda regulatória internacional, né? Inclusive como compromissos. Estar no ICH representa a obrigação de cumprir e absorver, claro, com liberdades que a soberania nacional predetermina, mas que você tem que ir aderindo e que tem que ir absorvendo. O que é uma coisa que tem que acontecer, não há outra hipótese diferente dessa, mas isso é uma coisa relativamente nova para o Brasil enquanto processo, né? E, como já foi dito aqui, essa regulação internacional tem impactos muito grandes sobre a ideia de proteção da propriedade intelectual. Segunda coisa, o Brasil está se envolvendo cada vez mais em acordos internacionais. Nos acordos internacionais de tipo antigo,
o que presidia o eixo da negociação eram os componentes de tarifas e os componentes de fatias de mercado, as cotas, né? Tem várias outras coisas, mas esse era o eixo, né? Onde você efetivamente negociava, né? Hoje não. Quer dizer, depois do primeiro grande tratado novo, que foi o Trans-Pacific Partnership, essa coisa girou completamente. Por quê? Porque o eixo do que interessa hoje é o sistema de proteção de propriedade intelectual que você vai absorver para implantar no seu país. Por quê? Porque cada vez mais, embora todo mundo continue comendo carne, né, o que as pessoas efetivamente investem, para ficar no exemplo mais simples, do seu bolso, é nessas porcarias desses smartphones, tá certo? Que todos fazem a mesma coisa e continuam sendo trocados todo ano por coisas que as pessoas nem sabem o que é, mas como com todos os fenômenos que misturam cultura com economia, você tem uma criação de demanda nisso aí impressionante, né? Tudo isso e mais, né? O patê de foie gras, o vinho Bordeaux, o uísque escocês, etc., etc., que são, de novo, coisas aparentemente de tipo antigo, muitas das vezes baseadas na sua antiguidade e perenidade no tempo e na economia, também estão cada vez mais sendo protegidas como parte do conjunto daquilo que merece essa proteção, porque tem altíssimo valor agregado, né? E o Brasil acabou de assinar 2 importantíssimos acordos, que tem ainda, como o Pieroni falou, tem um trecho ainda para ser cumprido, mas eu particularmente acho que eles vão entrar em vigor, que foi o Mercosul-União Europeia e o Mercosul-EFTA, né? O Mercosul-EFTA, para nós, é muito importante, porque a EFTA, apesar de Liechtenstein, Mônaco, etc., é basicamente Suíça, né? Então, nesses 2 acordos, foi possível, e isso foi muito um trabalho que a Alifar e nós fizemos com as outras entidades aqui no Brasil, tivemos no Itamaraty as entidades todas, conversamos com os vários governos, nós conseguimos que não fosse absorvido no texto do acordo assinado o capítulo de propriedade intelectual que foi proposto pela União Europeia e que foi mais ou menos copiado pelo EFTA. Então, é uma coisa que nos deu um pouco de respiro, porque não é uma questão simplesmente você dizer tem que se cumprir uma legislação patentária. Não, isso nós já fazemos, estamos aqui testemunhando isso. O problema é que tudo nisso para usar a terminologia do setor, TRIPS Plus, tá certo? E com medidas de local enforcement antes da absorção no marco jurídico nacional, pelo simples fato da assinatura e da homologação dos congressos. O que significa tudo isso, né? Tem uma terceira coisa. Essa significa o seguinte: os acordos internacionais prevalecem, pelo menos no nosso direito, sobre a legislação emanada exclusivamente do Congresso Nacional. Então, se você aceita uma coisa dessas, a legislação patentária brasileira passa a estar, em grande medida, subsumida nesse mecanismo derivado de um acordo internacional. Terceira coisa, como o Brasil, nesse governo, tem, e já no governo anterior também, nos outros, tem efetivamente uma ideia de que o Brasil precisa estar mais aberto em termos de barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio internacional, porque isso tem impactos positivos sobre a competitividade, sobre a capacidade de inserção nas cadeias globais de valor, etc., etc. O governo abriu uma discussão que as entidades, várias das que estão aqui foram chamadas a participar, estão participando, sobre data protection, que é um tema que todo mundo conhecia, sabia que existia e tal, mas era uma coisa assim que estava por aí, ninguém dava muita atenção a isso, né? E que o governo agora, de uma maneira até muito eficiente e uma maneira muito correta, chamou para discutir. E aí?
que é? O que vocês pensam? Qual é o impacto? Né? E eu acho que a discussão está sendo muito interessante, porque a Natália, que é a pessoa da Camex que está coordenando, tem batido muito nisso, quer dizer, quais são os números, quais são os dados, qual é o impacto? E isso é um exercício para a indústria extremamente relevante, porque, embora a discussão jurídica seja também muito, digamos, motivadora e seja muito instigante e você possa, enfim, fazer trabalhos muito densos sobre isso, a questão mais séria é isso, como, por exemplo, os trabalhos, não só esse que a professora Júlia mostrou, mas o muito que a UFRJ já tem feito nessa área, você precisa ter os dados para demonstrar as coisas. Então, não quero me estender, mas eu queria assinalar isso, quer dizer, vamos pensar uma coisa assim, há 3 anos atrás, o tempo pode ser qualquer um, num ponto de corte a partir do que é muito recente, né? Você tinha backlog do INPI, parágrafo único, o Brasil só com o Mercosul e estamos conversados, tá certo? Então, estamos aí, aquela, né, feijãozinho com arroz ali e tal, blá, blá, blá. Mudou tudo, tá certo? Mudou tudo. E uma coisa tem impacto sobre a outra. Eu acho que isso, e foi ótima a ideia da Abifina, como sempre, de trazer o tema da inovação incremental para a discussão digamos, o universo das patentes, porque é isso, quer dizer, não é super importante, mas não é só isso, né? E a inovação incremental é uma coisa, isso é outra coisa, quer dizer, há 10 anos atrás, praticamente ninguém falava de inovação incremental, era também assim, uma boa ideia de algum lugar, etc, etc. Isso aí virou investimento. Então, é uma chance real, o que o João falou, Pieroni, é número, é dado real, quer dizer, você tem, num momento, lembrando os números que ele falou, você tem uma queda constante, né, tendencial da participação da indústria manufatureira no PIB brasileiro, que chegou agora, como ele disse, no ponto mais baixo nos últimos 70 anos, 11 ponto qualquer coisa. Esse setor está na contramão. Então, ele tem que ter um olhar muito especial, Por quê? Porque é um setor, e é bom frisar isso, em que você tem investidores nacionais, mas não investidores nacionais, ponto. Você tem empresários nacionais investidores, que têm dinheiro suficiente para investir, como já estão investindo no resto do mundo, e estão investindo aqui, e que não são xenófobos, Ninguém está pedindo no setor mais proteção tarifária, mais subsídio, nada disso. Ao contrário, tem todos eles, de formas as mais variadas, associações com empresas das chamadas Big Pharma, né? Associações reais de transferência de tecnologia, de fazer desenvolvimentos conjuntos, etc, etc. Mas, e isso é importante a gente dizer, e dizer de uma maneira objetiva, sem parecer que é uma crítica barata e tal. A lógica do setor no mundo é a inovação de qualquer e de todos os tipos, né? Como a Tatiane disse, você tem nas multinacionais muito investimento em inovação incremental, mas a lógica das multinacionais, e não é porque são multinacionais, é porque são as empresas que estão aí há 150 anos, fazendo inovação, tá certo? É o quê? É você cada vez concentrar mais o foco naquilo que te dá a capacidade de você multiplicar a sua capacidade inovadora, né? Então, é óbvio que a Roche deu uma declaração formal, está nos jornais, dizendo, olha, eu não vou ficar produzindo o meu portfólio velho aqui, eu quero trazer para o país as coisas que são mais avançadas, eu não preciso mais fabricar essas coisas, já tem outros para fazer, etc, etc. Então, a indústria brasileira tem efetivamente, como a Thelma falou, nesse período muito recente, porque vamos combinar que isso tudo aconteceu em 20 anos, é muito pouco tempo em termos de história, né? Você conseguiu uma indústria que aproveitou
né, uma conjugação muito feliz de políticas públicas, como foi o caso dos genéricos, com decisões empresariais, e construiu uma base que você não tem igual na América Latina. Não tem igual. A Argentina tem uma indústria boa, o México tem e tal, mas você não tem uma coisa tão estruturada e crescendo de uma maneira tão consistente quanto você tem no Brasil. Então, me parece o seguinte: primeiro, o trabalho que o INPI está fazendo é essencial para isso, coloca novos desafios que vão muito além de simplesmente a gente resolver esse problema inacreditável de ter um backlog durante tanto tempo aqui, mas nós precisamos discutir o conjunto dessas outras coisas e discutir, o Dante falou, né, o sangue italiano dele ferve antes do meu, mas que é real. A outra parte do problema, e eu vou encerrar por aqui, é que não adianta você ter o melhor sistema patentário, que o INPI consiga ficar com todo o dinheiro que ele arrecada, que tudo funcione muito bem, se você não resolver as outras questões regulatórias de um setor que, quando você fala isso para as pessoas fora do setor, as pessoas arregalam o olho desse tamanho, assim, incluindo ministros, presidente da República e tal. O medicamento só vira mercadoria depois do registro. Antes disso, se você bota para vender qualquer coisa, é crime hediondo, é inafiançável. Então, se a gente não resolve todos esses problemas ao mesmo tempo, você não consegue aproveitar essa enorme chance que foi criada e que está em curso no Brasil. Então, de novo, eu acho que esse trabalho que o CIPID faz e tem feito com regularidade, sistematicamente, congregando todo mundo, é muito importante por causa disso. O Brasil precisa dar um jeito, e tem feito algumas coisas assim, e quando quer faz, mas de aproveitar todas as chances que tem de resolver os problemas resolvíveis e, a partir daí, você avançar com velocidade, porque essa é a grande questão. Quer dizer, o nosso problema não é avançar com uma velocidade que realmente nos permita acompanhar aqueles que são os nossos competidores. Então, mais uma vez, Bezerra, parabéns à Ana, a equipe toda que tem montado com enorme competência esse evento sempre, e obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Bem, então, caminhamos para o final desse bloco, antes de fazer a abertura para os questionamentos. Eu gostaria só, antes de, como vocês viram, houve a manifestação aqui de um setor importante, né, de parte do setor, quase todo o setor farmacêutico, e gostaria de também trazer a posição da Abifina, né? A Abifina, dentro do aspecto do apoio a esse projeto do NPI, ela se prontificou a estar junto com as outras entidades, fizemos um documento conjunto que foi enviado para o Dr. Cláudio Furtado, para a Liane, nos colocando, apoiando com muita ênfase esse trabalho, e trouxe algumas surpresas em algum momento para alguns participantes de eventos e etc. E eu gostaria de dizer que a Abifina ela continua tendo o seu enfoque buscando a solidez, principalmente da indústria farmacêutica e farmacêutica nacional, e nesse estágio desse segmento, e isso não vou repetir agora, porque foi uma menção durante todo o nosso evento, a indústria farmacêutica ela tem musculatura, ela busca também ter a participação nesse mercado de forma a garantir a dominação dessas tecnologias. E isso fez esse perfil não ser alterado. Ele está sendo conduzido no sentido de dar retorno a esses associados do seu comprometimento com relação à inovação. Então, nós escolhemos esse tema para o 10º CIPID com relação à inovação incremental por força da importância dele, e isso foi muito bem colocado aqui por todos nesse painel, e principalmente para a indústria farmacêutica nacional, e isso envolve também a farmacêutica. Então, fica muito claro isso. Eu e Ana tivemos junto a juíza Márcia, por força, e também foi colocado pela Thelma, de
decisões ainda judiciais, e fomos e colocamos muito claramente a ela desse nosso apoio, e colocamos também que acompanhamos, como o CIPID está fazendo esse acompanhamento, como você falou, Liane, esse backlômetro, estamos acompanhando, porque eu acho que isso faz com que também o INPI possa entender que há uma avaliação, a Ana citou no painel anterior, de um monitoramento que fazemos, e cada vez mais há interesse dos nossos associados com relação ao que o INPI tem colocado nas suas decisões, não só de 21, 22, mas também agora PPH. A Bifina, ela tem essa raiz, ela tem esse enfoque, e nós vamos aprofundar isso. E isso, de alguma maneira, é a forma de um apoio consciente, um apoio e mostrar, em algum momento, algum tipo de aprimoramento que possa trazer a esse projeto que a gente recebe agora esses primeiros impactos. Não sei se a Thelma trouxe uma indagação à Liane, de ter alguma coisa específica do nosso setor. Eu acho que isso poderia ser a primeira indagação, e após isso a gente abrir aos nossos valentes aqui, espectadores. Obrigado. Bom, primeiro, com relação à fala de todos, eu acho que dessa vez eu não vou levar ovada. Então, isso aí já me foi muito, muito positivo. A gente está vivendo, como eu disse, a Bifina, o CIPID é o termômetro, né, que nos ajuda a direcionar, porque aqui nós ouvimos todas as áreas, todos os setores, os favoráveis, os contrários, e isso faz com que a gente busque e reflita sobre o que precisa ser melhorado. Nem sempre conseguimos, e agora eu acho que estamos vivenciando mesmo uma janela de oportunidade, como disse o Arcuri. É um momento único onde a gente tem que olhar para o todo e verificar quais são as ações que, em conjunto, temos que tomar para fazer o Brasil avançar. Essa não pode ser ação isolada. Quando eu penso em solução do backlog, eu penso também em o INPI daqui a 2 anos. E o INPI daqui a 2 anos tem que estar com um corpo técnico muito preparado para as novas tecnologias. E talvez uma coisa que a Júlia não saiba, muito provavelmente daqui a 2 anos, o número de examinadores que nós temos hoje na área de fármaco, não em todas as áreas, é mais do que suficiente para iniciar um trabalho constante, tá? Isso daqui a 2 anos. Se contratássemos hoje esses examinadores em número suficiente para atacar o backlog, fazendo o exame da maneira convencional, daqui para resolver em 2 anos, vamos colocar um prazo de solução em 2 anos, daqui a 2 anos teríamos uma quantidade muito grande de examinadores nesta área específica, o que eu não estou dizendo que não precisemos pensar em outras áreas. Mas precisamos até repensar em qual é o número de examinadores que vamos precisar lá na frente. E, para isso, existe uma metodologia, a Universidade de Brasília tem essa metodologia, nós vamos adotar para poder identificar e, ao longo desses 2 anos, nos prepararmos lá para frente. Além disso, estamos trabalhando com a parte de capacitação. A gente tem trabalhado com todas os parceiros, a Interfarma tem nos auxiliado, a Progenérico já se ofereceu também quando precisar, Sindusfarma, nessa área específica, sempre que tiver tecnologias novas e disponíveis, quer seja da universidade com novos estudos, é importante que esses estudos sejam levados ao examinador de patente. Então, a gente está pensando no INPI do futuro. Com relação a fármacos em si, eu cheguei a fazer, mas resolvi não trazer ainda, uma curva, dados que já mostram, porque você pode ver que em 2019 nós já tivemos um conjunto de decisões muito maiores na área de fármaco específico, para aquele gráfico que eu mostrei, que era da Anvisa, né?
que já foi muito maior do que 2017. E o que a gente observa é que já começa a haver uma inversão, já começa a haver aqueles 92%, ele já não abrange todas as áreas de fármaco. A gente já está solucionando muitos pedidos na área de fármaco com menos de 10 anos. Infelizmente, ainda temos alguns rescaldos a fazer do passado e, muito provavelmente, vamos ter pedidos com uma quantidade, com tempo de vigência adicionado do parágrafo único. Infelizmente, isso ainda vai acontecer. Não porque não tenhamos esforços. Os nossos esforços, os esforços da Anvisa dentro das possibilidades, têm sido grandes. Agora, realmente, é preciso, de novo, que tenhamos ações para que a Anvisa possa caminhar no mesmo fluxo que a gente pretende caminhar, porque, senão, de novo, nós vamos deixar fármaco acumular. Porque essa velocidade, se você pensar ao longo do tempo, durante muitos anos, o número de exames ficou muito baixo, muito baixo. Os nossos examinadores examinavam matérias de outras áreas, porque não tinham pedidos para examinar. Então, eu acho que esse ajuste, para mim, eu considero assim, tudo o que passamos foi por um período de crescimento. Nós estamos entrando agora sim, embora já venha discutindo inovação incremental durante muitos anos, mas agora sim, todos estão percebendo, as indústrias precisam inovar para sobreviver. Esta é uma realidade. E não é fármacos, qualquer indústria tem que entrar para o mundo da inovação e não há como não ser pela inovação incremental. Então, respondendo a Thelma, eu posso lhe dizer com toda certeza que não estamos na média dos 6,6 depois de 3 anos que o presidente disse, mas nós já avançamos. E acredito que, na velocidade que a gente está indo, a gente vai conseguir reduzir ainda mais esse tempo. Tá? Ok, obrigado, Liane. Então, vamos aos grandes e abnegados espectadores. Vamos abrir aqui. Felipe já está inscrito. Perguntas, Felipe. Deve ter desligado isso. Alô? Aí, foi. Obrigado. Bom, obrigado pelo painel, acho que foi bastante esclarecedor. Eu queria fazer algumas perguntas para a Liane e também para a Tatiana. Liane, eu queria só entender um aspecto relacionado ao plano. Eu acho que não foi colocado aí, enfim, não teve muito destaque na sua apresentação, outros elementos que estão associados a esse plano de enfrentamento ao backlog, que dizem respeito, por exemplo, a mudar a métrica do examinador, né, reduzir a pontuação, a métrica que é por exame, e aí isso faria com que, né, talvez tivesse que duplicar o tempo que cada exame, enfim, tivesse que cair pela metade o tempo para cada exame, né, com essa mudança na métrica que está sendo proposta. E, além disso, tem essa proposta também dos examinadores trabalharem em home office. Poderia ser esse esquema, mas teria que aumentar em 30% a produtividade, né? Então, considerando o dado que a Júlia trouxe, de que são 641 exames pedidos por examinador, né, que já é um volume bastante pesado. E essas propostas que estimulam um exame mais acelerado, menos cuidadoso, como é que seria feito para garantir a qualidade desse exame, né? E para garantir, como você falou, que não caísse nesse risco de apenas copiar esse exame que está sendo aproveitado de fora, né? Você tem toda essa pressão por aceleração, por uma métrica de pontuação menor, que todo mundo vai querer, né, duplicar ali, enfim, fazer o dobro de exame do que é feito hoje. Então, como é que vai garantir a qualidade nessas condições? São aspectos importantes para a gente debater aqui. Para a Tatiana, eu queria colocar 3 perguntas que me chamou a atenção na sua fala, Tatiana. Primeiro, que você falou que realmente, né, as empresas têm que compartilhar com os órgãos reguladores a sua inteligência, as suas informações, mas você enfatizou que o dado do custo da inovação não é algo compartilhado. Eu queria entender por quê, qual que é a questão em não compartilhar esse dado, né? Até porque, pelo que você está falando, seria um dado que reforçaria a argumentação de como é complexo inovar,
de como é complicado, né? Em muitas apresentações a gente vê da Interpharma ou de empresas multinacionais colocando esse custo de desenvolver um novo medicamento em 2 bilhões, 3 bilhões, todo ano aumenta. Então, qual seria o problema de apresentar para a autoridade regulatória o dado real, né, e realmente argumentar que essa é uma inovação custosa, complexa? Eu gostaria de entender qual que é a restrição, que você enfatizou bastante bem na sua fala. Outra pergunta que eu queria te fazer, você colocou que a demora no exame é ruim para quem inova, né? Não é interessante. Então, eu queria te perguntar se, caso esse plano de enfrentamento ao backlog seja bem sucedido, se a gente consiga realmente reduzir o tempo de exame no Brasil, se as empresas multinacionais associadas à Interpharma vão trazer os esforços de inovação para o Brasil, né? Que historicamente é bastante ínfimo o percentual dos esforços de inovação que essas empresas fazem no Brasil. Então, se o problema é o backlog, solucionado o backlog, essa realidade vai mudar ou não? Se é uma perspectiva das associadas. E a última coisa sobre suficiência descritiva, é um tema que a gente tem discutido bastante também. Inclusive, o Brasil, na última reunião da OMP, apresentou um pedido sobre o tema de qualidade de patente para que a OMP desenvolva um estudo sobre suficiência descritiva, justamente porque é um problema que o Brasil identifica desde a época da licença compulsória, né? O pedido de patente que foi licenciado compulsoriamente não tinha informação suficiente para ser reproduzido no Brasil, e isso gerou uma série de complicações. E esse é um tema recorrente. Então, se você acredita que realmente suficiência descritiva é um tema bem resolvido, ou se ainda pode melhorar, né? Se realmente ele tem informação suficiente para difusão tecnológica, ou se é um problema ainda do sistema de patentes. Obrigado, Felipe. Eu acho que tem alguma coisa aqui que a Eliane também vai ter que responder com relação principalmente à suficiência descritiva. Então, primeiro, você, Eliane, por favor. Bom, obrigada pela pergunta, Felipe. De fato, eu não apresentei aqui porque, como a gente está apresentando mais resultados, mas não todos os parâmetros utilizados para este plano. A base do plano é o aproveitamento da busca e, portanto, que é uma parte do exame. Aproveitando a busca, há uma redução do esforço. O examinador não vai fazer a busca para fazer a decisão do seu pedido. E nem tem também, nem elabora a primeira exigência preliminar. Então, essas duas partes causam uma redução no esforço do exame, que significa uma possibilidade do aumento da produtividade. Com relação ao home office, é verdade, nós temos 2 tipos de incentivo ao aumento do desempenho: o home office e também a modalidade por tarefa, que significa uma dispensa de assiduidade. No home office, a gente fornece ao examinador, que vai para casa, tanto o equipamento do INPI, que é um computador com 2 telas, e VPN. A dispensa de assiduidade, o INPI não tem essa obrigatoriedade de fornecer ao examinador, ele só fica dispensado de estar lá em horários específicos, a não ser que haja reunião. Bom, ele fica obrigado a fazer uma produção 30% maior do que a produção normal. É uma troca. O INPI permite o home office e permite a modalidade por tarefa através desse aumento de produção. Esses resultados são acompanhados trimestralmente e são publicados em diário oficial. Então, é um acompanhamento, na verdade, são acompanhados mensalmente, com publicação no diário oficial a cada 3 meses, e não cumprindo os 30%, o examinador retorna à sua tarefa normal. Então, aliando isso à redução de esforço, nós temos um aumento de produtividade que, calculado, né, todo esse projeto tem uma planilha que simulou várias situações. Então, nós temos o número de examinadores por área, temos a participação na modalidade de tarefa, e neste último, agora, no dia 1º, deu início efetivo à modalidade por tarefa. Somando tanto o home office quanto a modalidade por tarefa, nós hoje temos 70% dos nossos examinadores participando desses programas,
o que nos leva a um aumento de 30% de produtividade para esses examinadores. Então, para nós, isso é importante. Com relação à qualidade, se você está acompanhando o SCP, você deve ter percebido que eles publicaram um documento sobre qualidade de patente, e um dos parâmetros utilizado para avaliar a qualidade da patente é o tempo de decisão. Eu posso levar 10 anos para examinar um pedido com a máxima qualidade, mas o impacto dessa qualidade, desse preciosismo na qualidade, pode ser bastante negativo. E a OMP usou, inclusive, o combate ao backlog como um case para uma busca de qualidade no exame de patente. Isso saiu essa semana. Com relação à suficiência descritiva, nós mesmos encaminhamos para a OMP uma solicitação para começar a discutir suficiência descritiva. Quem discute suficiência descritiva são os países pobres. Somos nós que discutimos. Então, somos nós que temos que levar essa discussão e temos que pedir essa discussão. Então, não querer discutir suficiência descritiva, porque pode-se sentir que haverá uma imposição dos países desenvolvidos aos países menos desenvolvidos, é um olhar completamente equivocado. A gente tem que discutir para poder nos posicionarmos com substância. Então, eu vejo as duas coisas, tanto a qualidade quanto a suficiência descritiva atendida quer dizer, suficiência descritiva não está em jogo com relação aqui à sua pergunta quanto ao programa. E ainda mais, neste programa, todos os pedidos que tenham subsídios, eles passam por um exame convencional. Eles não entram para essa fila de exame que é por meio do combate. Em todo lugar onde você tem. Para esse ponto, que eu acho que já... Bem, teremos muito mais ainda para o 11º CIPID. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse painel e vamos encerrando o nosso encontro. É uma surpresa.